E aí, galera, vamos lá? Vamos continuar? Anotou aí bastante sobre centralização e descentralização? Vamos continuar que ainda não acabou. Nós temos que entender ainda a desconcentração, a concentração e depois fazer a diferença entre os quatro. Vamos lá. Professor, o que vem a ser a desconcentração? Vamos entender aqui, ó, o que é a desconcentração. Ó, a desconcentração, a primeira coisa que tem que ter na minha cabeça, ela é um processo administrativo interno. Então, ó, é um processo administrativo interno que ocorre dentro de uma pessoa. Professor, agora eu entendi. Por que lá atrás o senhor mandou a gente colocar pessoas e prestar atenção no S? Ó, aqui é uma pessoa, ocorre dentro de uma pessoa jurídica da administração pública. Mas, professor, o que é a desconcentração? É o processo de divisão da competência ou da atribuição dentro da mesma pessoa jurídica. Isso é a desconcentração. Veja, a desconcentração, ela busca criar novos, fica mais bonitinho aqui, ó, criar novos órgãos públicos. Novos órgãos públicos. Então, toda vez que eu criar um novo órgão, eu estou fazendo uma desconcentração. Professor, eu não estou entendendo. Presta atenção. Pessoal, nós somos pessoas, sim ou não? Responde para mim, sim ou não? Sim, somos pessoas. O que nós temos internamente? Órgãos. Então, os órgãos estão dentro de uma pessoa. Então, presta atenção. O órgão, ele serve para dividir as atribuições internas dentro da mesma pessoa. Ó, vamos olhar para a União. A União é uma pessoa jurídica de direito público da administração direta. Ela tem vários ministérios, sim ou não? Sim. Ó, os ministérios estão dentro da União. Se está dentro, é porque ele é um órgão. Toda vez que eu crio um novo órgão, eu estou fazendo um processo de descentralização. Presta atenção. Os órgãos públicos têm outro nome. Eu posso chamar isso, pessoal, de ente despersonalizado. Ente despersonalizado. É a mesma coisa. Professor, por que ente despersonalizado? Porque ele não tem personalidade jurídica. Anota aí, ó. Órgão não tem personalidade jurídica. Ele tem outro nome, professor? Sim ou não? Sim. Centro de competência. Centro de competências. Centros de competências. Professor, o que mais que eu tenho que lembrar? Ó, toda vez que eu falar em desconcentração, você tem que lembrar que na desconcentração existe hierarquia e subordinação. Existe hierarquia e subordinação. Existe hierarquia e subordinação. Ó, se você notar, pessoal, dá para diferenciar desconcentração de descentralização. Enquanto a desconcentração é um processo interno dentro da mesma pessoa, a descentralização é um processo externo que ocorre de uma pessoa para outra. Professor, a desconcentração é a divisão de competências. Lá é a divisão de serviços. Professor, aqui ele vai criar um novo órgão público. Lá eu vou ter novas pessoas que pertencem à administração pública ou são particulares. Aqui eu tenho hierarquia e subordinação. Lá eu não tenho hierarquia e subordinação. Tranquilo, sim ou não? Pessoal, preste atenção nisso. Detalhe muito importante, anota. Vou deixar 10 segundos de novo. Vamos lá, anota. Beleza, professor. Entendi o que é a desconcentração. Está quase indo no rumo. Mas, professor, o que vem a ser a concentração? Vamos entender. Vou apagar o quadro para você entender o que é a concentração, pessoal. Também é muito parecida com a desconcentração, mas é o processo inverso. Tranquilo?
A concentração é um processo inverso da desconcentração. Ele também ocorre dentro de uma mesma pessoa, mas ao invés de eu dividir a competência, eu vou reunir a competência. Então volta comigo, anota para mim assim, ó, concentração. Concentração. Pessoal, a concentração é um processo administrativo interno. É um processo administrativo interno que ocorre dentro de uma pessoa. Uma pessoa. Pessoal, a concentração é o processo de reunião. É o processo de reunião. Olha a palavra-chave. Reunião de competências ou atribuições dentro da mesma pessoa. Opa, professor, então quando eu reunir o serviço dentro de um mesmo órgão, dentro de uma mesma pessoa, isso é concentração, sim ou não? Sim, perfeita. Enquanto que a desconcentração vai criar um novo órgão público, a concentração ela vai extinguir ou reunir os órgãos públicos. Os órgãos públicos. Presta atenção. Imagina que o governador de um estado fale da seguinte forma: pessoal, depois que eu tomar posse, eu vou extinguir algumas secretarias, fazendo com que elas sejam reunidas. Pessoal, ele está fazendo uma desconcentração ou uma concentração? Primeira pergunta que eu falo: a secretaria está dentro de uma pessoa ou ela é uma pessoa? Está dentro de uma pessoa, então ela é um órgão. Se eu vou reunir, se eu vou extinguir, eu estou fazendo uma concentração. Pessoal, a concentração também é igual à desconcentração, ela possui hierarquia e subordinação. Hierarquia e subordinação. Hierarquia e subordinação. Anota no caderno. Vamos lá. 10 segundos. Vamos lá, anota para mim rapidinho. Professor, me dá mais algum detalhe, professor, para ficar melhor? Anota assim, pessoal. OBS. Acompanha comigo. Anota. OBS. A desconcentração e a concentração se caracterizam por ser um processo interno, que ocorre dentro da mesma pessoa, mantendo uma relação de hierarquia e subordinação. Isso é semelhanças. Tranquilo? Entre a concentração e a desconcentração. E qual é a diferença? Lembra, a desconcentração, eu vou dividir a competência, criando novos órgãos públicos. Na concentração, eu vou reunir as competências, extinguindo os órgãos públicos. Então, professor, divisão de competência, desconcentração. Reunião de competência, concentração. Criação de novo órgão, desconcentração. Extinção de um órgão antigo, concentração. Presta atenção nisso. Beleza? Ó, nós precisamos agora, pessoal, fazer um comparativo. Eu vou fazer um esquema para você nunca mais errar isso. Ó, eu vou apagar novamente, beleza? E nós vamos agora comparar os 4 institutos, as 4 regras fundamentais relacionadas à estruturação da administração pública e à prestação de serviço público. Tranquilo? Presta atenção para você não errar isso jamais. Jamais. Isso aqui envolve muitas questões de concurso e o aluno erra por besteira. Eu tenho certeza que você está gostando muito da aula, beleza? Anota bastante, que aqui é assim mesmo, ó, dinâmico. Vamos lá, presta atenção. Direito administrativo. Professor, eu tenho que lembrar o que é a centralização. Vamos lá. Primeira regra básica.
Qual é o conceito de centralização? Lembra, a centralização é o processo administrativo de reunião do serviço público. Reunião do serviço público. Tranquilo por enquanto. Vamos lá. Professor, eu tenho a descentralização. Qual é o conceito de descentralização? Lembra, a descentralização é o processo administrativo de reunião ou divisão? Divisão do serviço público entre pessoas. Divisão, reunião, divisão. Professor, eu tenho a desconcentração. O que vem a ser a desconcentração? Lembra, desconcentração é reunião, divisão. Divisão. Então, de novo, é o processo administrativo interno de divisão de competências dentro de uma pessoa. Então, veja, divisão de competências dentro de uma pessoa. E eu ainda vou ter a concentração. Lembra? A concentração nada mais é do que o processo de reunião de competências. Horrível. Reunião de competências dentro de uma pessoa. Então vamos lá, ó. Reunião de competências dentro de uma pessoa. Conceito básico. Vamos entender. A centralização, lembra? Ela ocorre na administração direta. Beleza? Professor, a descentralização, que é o processo de divisão do serviço público, ela ocorre na administração indireta e nós vimos que ela também ocorre aonde? Nas delegatárias. Beleza. Professor, a desconcentração é o processo administrativo interno de divisão de competência dentro de uma mesma pessoa. Lembra? Professor, na desconcentração eu vou criar um novo... Ficou horrível, né? Vamos apagar e escrever de novo? Eu vou criar um novo órgão público. Criar um novo órgão público. Professor, e na concentração? Lembra? Na concentração, eu vou extinguir um órgão público. Extinguir um órgão público. Beleza. Calma que nós ainda não terminamos. Ó, a centralização e a descentralização, nos dois casos aqui, ó, acompanha comigo, não existe hierarquia e subordinação. Não existe. Tranquilo? Não existe hierarquia e subordinação dentro da administração direta, dentro da indireta ou da delegatária. Não existe. Tá bom? Diferente é da desconcentração e da concentração. Porque nesses casos aqui, ó, existe hierarquia e subordinação.
Um não existe e outro existe hierarquia e subordinação. Então, volta. Vamos entender de novo, que é para a gente não perder isso para a nossa prova em hipótese nenhuma. Vocês vão gabaritar direito administrativo, confia em mim. Vamos lá. Professor, eu estou estudando as diferenças dos conceitos entre centralização... Só arrumar aqui rapidinho. Tá pulando aqui. Tudo bem aí? Microfone? Beleza? Entre centralização, descentralização, desconcentração e concentração. Lembra? Toda vez que a administração pública direta reúne o serviço público, executando esse serviço diretamente para o particular, nós temos isso chamado de centralização. É o processo administrativo de reunião do serviço público, ocorre na administração direta, não existe hierarquia e subordinação. Top! Vamos lá. Item 2. Eu tenho uma descentralização. Lembra? Toda vez que a administração pública divide o serviço com outra pessoa, lembra? A descentralização ocorre entre pessoas, tem que ser no plural, pessoas. Eu tenho um processo de divisão do serviço público para melhorar a qualidade do serviço. Veja, a descentralização é um processo administrativo de divisão do serviço público entre pessoas. Eu posso dividir o serviço com a administração indireta, nós já vimos, descentralização por outorga, feita por uma lei, e eu posso dividir o serviço com um particular, descentralização por delegação, certo? Que seriam as delegatárias. Em ambos os casos, centralização e descentralização, a administração direta e indireta delegatária, não existe hierarquia e subordinação. Perfeito? Top. Volta para mim. Desconcentração. A desconcentração é o processo administrativo interno de divisão de competências. Ó, competências, serviços. Pessoas. Mudou o nome. Beleza? A desconcentração ocorre dentro de uma mesma pessoa. Eu pego aquela estrutura da administração e eu vou criar novos órgãos dentro da mesma pessoa. Eu criei uma nova secretaria, eu criei um novo departamento, eu criei um novo ministério. Isso é a desconcentração. Tranquilo? É criar um novo órgão público. Como o órgão está dentro da mesma pessoa, a relação que ele realiza é uma relação de hierarquia e subordinação. Olha como é fácil. O ministro é subordinado ao presidente, sim ou não? Sim. Então tem hierarquia e subordinação. O secretário é subordinado ao governador? Sim. Então tem hierarquia e subordinação. Professor, o último que nós temos é a concentração. É o processo de reunião de competências, reunião, dentro de uma mesma pessoa. É você extinguir um órgão público. Por exemplo, é você aglutinar, fundir. Professor, eu vou pegar a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e dizer, agora é uma só, Secretaria de Educação e Cultura. Eu vou pegar a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Pesca, fundir. Agora a Secretaria de Agricultura e Pesca. Isso é uma concentração. Um processo de reunião de competência de uma mesma pessoa. É você extinguir o órgão. Se você vai extinguir, existe uma relação de hierarquia e subordinação. Pessoal, isso é muito importante. Isso aqui poucos alunos sabem diferenciar com tanto detalhe. Eu anotava. Vou deixar 10 segundos para você. Anota para mim. Vamos? Ok? Entendeu direitinho, pessoal? Sim ou não? Conseguiu diferenciar centralização, descentralização, desconcentração e concentração? Cara, isso é complicado, pô. Tranquilo? Você tem que ter toda uma noção de estrutura da administração pública e prestação do serviço público para entender como funciona cada um deles. Agora, pessoal, o mais importante nós vamos assistir na terceira parte. Tranquilo? Nós vamos aprender as delegatárias. Eu vou explicar para você com detalhe como é que funciona o processo de descentralização. Você já sabe como funciona a administração direta, então é mais tranquilo. Mas eu pergunto, e como funcionam as delegatárias? Isso é um assunto riquíssimo e poucos alunos têm domínio disso. Beleza? Aguenta aí que eu vou já voltar, tá bom? Pequeno intervalo. Valeu, galera. Tchau, tchau.